Esse cenário que a gente está conversando hoje sobre a questão da solidão. Solidão. A cada dia que passa a gente tem que conversar mais. E como se resolve a solidão? É claro que tem que procurar um especialista, mas é muito importante ter o acompanhamento da família, que é na família. É onde eu começo a conversar e falo sempre. É na família que a gente resolve todos os problemas. É ali que estão os problemas e que está a solução. Basta a gente entender e compreender as dificuldades que a gente encontra no dia a dia e como fazer uma normativa de entender isso, estender através do diálogo, da participação, né, do que você acredita que seja o bacana, se você é católica, se você é evangélica, seja o que for. Mas participar de um grupo de pessoas, tornar-se isso uma coisa prazerosa, aceitável, começar a inserir isso no dia a dia, né? E realmente entender qual é o sentido das coisas, meu amigo. E tudo começa na família, é o diálogo do dia a dia. Não tem sentido, se não for através da família, não tem graça nenhuma. É nesse sentido que a gente tem que estabelecer essa normativa e conversar mais. Porque muitas pessoas chegam até mim e falam: eu estou muito triste, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, perdi o ânimo disso, perdi o ânimo daquilo. Meu amigo e minha amiga, comece a refletir como que você está vendo a sua vida no dia a dia. Se é algo que você está percebendo, se é algo físico, perdendo horas de sono, ok? Ou de repente alguma coisa que você tá percebendo, olha, horas de sono, estou ansiosa, estou ansioso, alguma coisa nesse sentido. Se você percebe isso e você acha que não é uma questão que dá para ser resolvida, ok. Se não, você acha um problema muito mais sério que está te piorando no dia a dia, procure um especialista, procure alguém que possa te auxiliar. Não pense duas vezes, não pense, porque caso contrário, você corre o risco de piorar ainda mais. Porque quando a pessoa, normalmente as pessoas não percebem, ela mesma não percebe que está sozinha. Mas é aí que dá o bacana. Conversando com a família vai notar, é a família que fala: opa, você não está legal, você não está legal. Aí sim, não estando legal, pode ser um indicativo para fazer com que você fique ainda melhor. Aí sim que as coisas começam a melhorar. Caso não tenha solução no primeiro momento, pode ser estabelecer e aí melhorar muito mais. O que não se pode é ficar esperando, porque se você ficar esperando, não vai chegar a lugar nenhum. E pode até piorar. O problema maior é que as pessoas se fecham muitas vezes no seu mundinho. E olha, é terrível, porque quando você se fecha, se isola, a tendência é piorar ainda mais. Pior ainda mais, porque o quadro pode ficar mais complicado ainda. A solidão é uma coisa terrível e olha, é terrível mesmo. É necessário que a gente entenda o seguinte: nós vivemos em uma coletividade, nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um grupo. Podemos não gostar de muitas coisas, e é até bom não gostar de tudo, mas é essencial que a gente comece a conversar sobre vários assuntos. Até uma forma de a gente se inserir dentro da sociedade, se inserir dentro de um grupo, porque caso contrário, bate essa solidão violenta e o baque é muito forte. Isso pode esbarrar no seu filho, na sua filha, na sua mãe, na sua família. O seu maior bem, o seu maior patrimônio pode sentir isso logo de imediato. Logo de cara pode sentir isso. E aí, meu amigo e minha amiga, não tem jeito. É hora de dar uma paradinha e começar a analisar. Epa, realmente tem alguma coisa séria acontecendo. Eu tenho que rever algumas coisas. E é necessário, quando a gente chega a esse ponto de ter que rever alguma coisa, já é um bom sinal. Já é um momento adequado para entender que o caminho é por aí. O caminho é por aí, porque a gente entender o que grau que está sendo a nossa solidão naquele momento, facilita e possibilita uma situação bacana. Porque se você continua achando que é um super-herói, eu vou te falar uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, caso não tenham falado, super-herói só existe em gibi e em cinema. Como gibi é difícil de ver gibi agora, as pessoas leem pouco, então só em cinema, porque no dia a dia, na realidade, nós temos que enfrentar vários problemas, várias situações, questões ligadas ao emprego, ligadas à educação, ligadas à saúde, briga na escola, problemas no trabalho, esses problemas que vão se apresentando naturalmente. E aí o que a gente tem que procurar? O equilíbrio. E é esse equilíbrio que é difícil. E é nesse equilíbrio que pode, de repente, passar para o lado da solidão e a tristeza. E olha, quando bate é complicado, porque normalmente precisa uma normativa. Olha, como que eu vou trabalhar com essa questão? E nem sempre
ou quase sempre, a gente não consegue sozinho. Não se consegue sozinho. Sabe como consegue? Em busca daquelas pessoas que estão mais próximas da gente. E quem é? A nossa família. Procure aquelas pessoas que querem te ouvir. Por isso que eu falo sempre, tudo começa, tudo termina na família. Então converse mais. Eles vão dar aí os indicativos que você precisa para saber se você precisa ou não ter uma dosagem mais forte para tentar resolver o problema que tanto te aflige. Essa solidão é uma coisa que dá para resolver? Dá para perceber. Caso não dê e já está influenciando na sua vida, na família, então já é um momento muito indicado para você procurar uma ajuda médica. E não pense duas vezes, não é frescura, não é nada. Pode-se evitar muitas coisas, quando a gente combate a ansiedade e a tristeza. A solidão, ela vem sempre acompanhada de várias coisas. Ela vem acompanhada da tristeza, da ansiedade, do cansaço, e isso não vale a pena. A vida é muito mais gostosa do que a gente possa imaginar. E ela passa por isso, sabe por quê? Que ela é um momento a mais para a gente saber o que a gente precisa fazer para nos tornarmos ainda melhor. Basta uma decisão simples, basta uma ideia simples e a gente, bomba, vai para frente. É um momento adequado para entender que a solidão, ela estabelece, ela chega. Mas se você conseguir trabalhar, ela até pode ser uma coisa gostosa. Você sabia? Basta você percebê-la e vê-la de uma forma positiva. A solidão pode ser um momento de introspecção, um momento que você pode analisar uma questão e ver como vai trabalhar em cima daquele desafio. Aí é melhor, porque daí acontece, muitas vezes a gente tem que buscar um pouquinho, descansar um pouquinho, refletir sobre uma questão para tomar uma atitude para que possa resolvê-la, né? Porque nem sempre as questões já vêm prontas. Não, muitas vezes o problema está ali e aí fica difícil. Mas e na hora que você dá uma paradinha, analisa e você, é um momento para você se resguardar, preparar, ver como que você vai trabalhar a questão e pronto. Então a solidão muitas vezes pode ser até um aspecto positivo, mas isso só vai acontecer a partir do momento em que se conversa mais. Você ficando quieto não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar mais revoltado ou mais revoltada, não vai ter solução, e aí aquele problema que era um probleminha pequenininho que poderia ser resolvido, vira um problema tão grande, mas tão grande, e aí meu amigo e minha amiga, corre que a coisa complica. Por isso que eu falo que a comunicação, ela tem que estar sempre presente. Não é ruim estar com problema, com solidão, com tristeza. Ela pode ser um momento, uma referência para você melhorar ainda mais. Você se torna uma pessoa ainda melhor. A questão é que muitas vezes a gente tem que começar a conversar com a família e ela vai auxiliar a gente como que a gente vai trabalhar com as questões. Ficar escondido esperando o nada para encontrar coisa nenhuma não dá certo. É necessário tomar essa atitude e ir em frente, porque senão aí a coisa fica feia. O que era ruim pode se tornar ainda pior. É aquela velha história, mas Edilson, eu tenho um problema que não tem solução. Então vai lá, se o problema não tem solução, não tem solução. Já está respondido. Se você me fala para mim que o problema não tem solução, não tem solução. Ok? Mas aí você tem que analisar o seguinte, 90% dos problemas tem solução. Será que não tem solução porque você está achando que não tem solução? De repente o problema tem a solução pertinho de você. De repente um amigo que você conhece pode te auxiliar. De repente uma irmã que você tem pode te auxiliar. De repente um parente pode te ajudar. Agora o que não pode é você se achar e subjugar que eu sou o dono da verdade e eu acredito que não tem solução. Primeiro, se não tem solução, não tem solução, mas é necessário que se estabeleça o seguinte, conversando é que chega lá. Já viu aquela prosa que diziam os antigos, vamos conversar um pouco? Vamos dialogar? Vamos prosear? Porque na prosa você encontra várias formas de pensar. Muitas vezes a gente tem uma ideia de uma pessoa, a gente conversa com a pessoa e logo passa um pouquinho e fala assim, mas não pensava que era desse jeito. A gente se surpreende. A surpresa está presente a cada momento da nossa vida. Nós nos surpreendemos a cada segundo. Basta a gente imaginar o seguinte, há 10 anos atrás, onde você estava? Boa tarde, meu amigo. Tô aqui como sempre, na telinha.
assistindo o seu programa. Parabéns, Mônica Souza, Paraíba. Obrigado, Mônica. Muito obrigado pela sua presença, é uma satisfação muito grande. Mas como eu estava conversando, e obrigado, Mônica, a todos os amigos que estão participando desse ao vivo. Como eu estou comentando, você há 10 anos atrás, como que você estava? Hoje você está diferente, você pode estar melhor, você pode estar pior, ou você pode estar a mesma coisa, mas você não está igual. Mesma coisa não existe. A gente tem, nem se for pela idade já mudou, 10 anos a mais. Então tem problemas que a gente resolve. E muitas vezes a gente acha que não tem solução. Tem. A única coisa que não tem solução é a morte. O resto tudo tem solução. E normalmente 99% das questões se resolve através do diálogo.